No dia 28 de outubro acontece o eclipse lunar parcial junto com a lua cheia. E aí, como será que o Brasil será afetado por essa poderosa energia? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo, facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Antes da gente seguir para o vídeo do eclipse em si, vou deixar aqui o vídeo da alunação em Libra, que já tem as informações sobre a lua cheia para quem quiser saber mais. Só que também eu vou soltar um vídeo na quinta-feira falando um pouco mais da lua cheia para a gente entender. E como eu sempre gosto de falar em vídeos de eclipse, né? Eclipse é uma energia muito poderosa, é um momento de inversão de luz e sombra. Aqui no caso mais sombra, né? Porque a gente está falando de um eclipse lunar, então que vai acontecer à noite. E há um momento em que a gente fica com a visão diferente, né? A gente não consegue enxergar as coisas com tanta clareza como é normalmente. A gente tem uma certa dificuldade, às vezes precisa se esforçar mais e às vezes mesmo assim não consegue. O que eu aprendi com o professor Alexandre Schutt é que a gente precisa enxergar de outra forma, né? É como se a gente sentasse numa sala escura, ficasse ali o tempo suficiente para os olhos se adaptarem à quantidade de luz e a partir dali a gente vai notar que os objetos que antes a gente não enxergava, a gente começa a ver, né? Então é mais ou menos essa metáfora para a gente enxergar o que precisa ser feito em relação a esse eclipse. Agora, vale a pena lembrar que a gente passa por uma centena de eclipses, né? Então, por mais que requer um pouco de atenção, da gente manter os radares funcionando a 1000%, né? Não é nenhum fim do mundo. Os antigos acreditavam que os eclipses tinham um poder muito grande, né? E de fato tem. A gente meio que esqueceu isso, né? Tanto é que os eclipses eram utilizados para ataques, ou seja, sabia-se que muito provavelmente pegaria o inimigo desprevenido durante o momento em que estava acontecendo o eclipse. Exceto que se o inimigo também tivesse um astrólogo lá que soubesse ler o momento do eclipse. Aí um surpreendia o outro, mas a ideia era pegar as pessoas desprevenidas, porque a capacidade de reação de quem não está vendo o que está acontecendo, ou seja, o eclipse, é menor. Então daí a gente traz essa ideia de que é preciso se preparar, de que é preciso olhar com antecedência, né? Principalmente olhando os mapas, vendo se vai ser tocado ou não, pelos graus, como eu mostro aqui, como eu vou mostrar inclusive o mapa do Brasil sendo tocado pelo eclipse, mas para a gente se preparar e tentar antecipar que ponto do nosso mapa vai ser obscurecido ali por essa energia. Mas a princípio a gente não precisa causar nenhum alarde, sair correndo, se esconder, trancar dentro de casa, dormir, né, hibernar até que o eclipse aconteça, que isso não é necessário. É um eclipse que vai mexer mais uma vez no eixo Touro-Escorpião, a Lua vai estar em Touro, o Sol em Escorpião. Tem um vídeo aqui, inclusive, falando do Sol em Escorpião, para entender um pouco mais essa energia, mas é um eixo que fala sobre perdas e ganhos, ganhos ou perdas, né? Muito trabalhado nos eclipses de 2022 e a gente viu que a manifestação na materialidade não está sendo brincadeira, né? Com a precarização das condições de sustento, de sobrevivência, de trabalho. Tudo isso está sendo muito mexido, foi indicado pelos eclipses e agora a gente está vendo a manifestação. Claro que não é só o movimento dos eclipses, né? Tem também o Urano ali em Touro fazendo uma bagunça no nosso senso de realidade, Saturno entrando em Peixes, então tem um monte de coisa acontecendo, mas o principal é que a gente entenda, né, essa energia, porque a gente precisa ter uma capacidade de resposta muito maior do que a gente tinha antes e que os velhos padrões já não servem mais. Acho que isso é o principal, principalmente quando a gente fala de sustento, né? Não adianta tentar pensar naquelas receitas já desgastadas, né? Às vezes de ir para fazer uma faculdade, fazer um estudo, tudo isso ainda tem validade, mas não garante. A gente precisa fazer muito mais além hoje em dia
para conseguir o sustento. Vide aí o pessoal que está com diploma, que está rodando de Uber e tudo mais. Nada contra, mas já indica essa precarização do trabalho que foi muito falado aqui no canal durante 2022. Então, quanto mais a gente tiver esse treinar o nosso desapego, perder o medo, e de novo, né, isso não são coisas fáceis de fazer. O medo é tão forte, é tão profunda em nós que a gente não consegue sair disso. Só que é necessário porque a mudança tá aí, o mundo não vai voltar a ser como era antes, ao contrário do que muita gente espera. Então, quanto mais rápido a gente se preparar, melhor vai ser para a gente dar a resposta necessária e até, quem sabe, surfar a onda aí dessas mudanças todas e tirar o máximo de proveito possível. Então o eclipse do dia 28 ele vai iniciar por volta das 18 horas do horário central. Então quem não está no Brasil, faça o cálculo aí, né, para saber direitinho, por volta das 15 horas aqui do horário de Brasília. A Lua, infelizmente, ainda não vai ter nascido. Eu vou mostrar também com a mandala que a gente não vai ter visibilidade desse eclipse, exceto num determinado momento, mas eu duvido muito que a gente vai conseguir ver. O auge está marcado para acontecer por volta das 20 horas do horário central, 17 horas de Brasília, e termina para nós aqui por volta das 19h26, mais ou menos. Então esse é o horário que se espera que a gente tenha visibilidade, só que não vai ser o país todo, né? Vai ser quem estiver mais próximo ali do mar, né? Dos oceanos ali, vai conseguir ver alguma coisa ou não. Mas é preciso observar para de fato confirmar se a gente vai ter visibilidade ou não. É um eclipse parcial lunar, ou seja, a penumbra e a umbra da Terra, né? Um pedacinho da umbra, vai dar para ver isso também lá no gráfico que eu mostro sempre, serão projetadas na superfície lunar, ou seja, projetando sombra na Lua. Portanto, é um eclipse que simbolicamente a gente fala que está saindo, né, saindo negatividade, saindo escuridão, que a gente pode tirar coisas negativas de nós e, portanto, do nosso planeta. Só que para isso a gente precisa aprender a fazer os filtros, né? Aprender a fazer aquilo que eu sempre recomendo, que é trazer leveza, descarregar o emocional, dar vazão para não deixar a coisa ali à flor da pele e lembrar que a gente está num período de Escorpião, que tudo é muito intenso, que tudo é muito explosivo. Então tem que ter toda essa atitude para que de fato a gente aproveite e jogue fora aquilo que não precisa mais, né? Apesar de ser um momento de lua cheia, que vai ter muita clareza, né, o auge aqui desse ciclo, então tem esses dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo, e a gente pode aproveitar toda essa intensidade para justamente aliviar as cargas. Então não será visível do Brasil, ou seja, a sombra não vai passar pelo nosso país. Aí todo mundo comemora, solta foguete, respira aliviado. Porém, um ponto muito sensível vai ser tocado pelo eclipse, ainda que a sombra não passe por aqui. Eu vou mostrar também junto com a mandala, vocês vão ver que não vai ser fácil, a gente precisa também se preparar em relação a isso, né? Porque é um ponto assim de muita tensão já, naturalmente, e também de tendências a conflitos. Então, acontecendo ali no momento da lua cheia, aos 5 graus do signo de Touro, né? Que o eixo ali que eu já falei sobre ganhos e perdas, sobre aquilo que às vezes a gente quer manter, a lua vai estar do lado do Touro, então iluminando essas necessidades, aquilo que a gente sente que precisa emocionalmente, né, no sentido material, para estar estruturado, para nutrir, para ter uma proteção. Então vai estar muito focado naquilo que não tem, quando do outro lado está trazendo as crises necessárias para transformação. Então a gente precisa prestar, né, ter os radares ligados aí a 1000% para fazer esse tipo de trabalho. O eclipse lunar começa 6 meses antes e o efeito dura 6 meses depois. Então um total aí de 1 ano trabalhando esse eclipse. O ideal é que a gente já tivesse se preparando desde então, mas a antecedência, né, é algo que eu tô pensando aqui no canal para os próximos eclipses, para ver se a gente já consegue começar a trabalhar no momento ali. Só que é mais difícil a gente atentar para algo tão distante. Então eu prefiro às vezes fazer dessa forma, né, que causa ali um certo impacto, um alerta, né? Eu tô falando disso o mês inteiro porque é o segundo eclipse, mas
às vezes é necessário que a gente já saiba de antemão. Então já estou pensando em algo para o ano que vem para a gente já se preparar para poder saber trabalhar com mais antecedência. Então lembrando que intensifica 2, 3 dias antes, né? Chega ao ápice no dia 28, 2, 3 dias depois. Então esse é o período ali que requer um pouco mais de atenção. Mas já começa agora, né? Assistir o vídeo, já começa a se preparar porque não precisa deixar chegar perto para experimentar essas intensidades, né? Principalmente se ainda não viu no mapa, tem que ver no mapa se o eclipse vai tocar o mapa para saber se preparar melhor, quais pontos estão eclipsados, além daqueles que eu vou mostrar na mandala. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais precisam ser considerados durante esse eclipse. Então essa é a mandala do momento em que vai acontecer o eclipse de lua cheia, um eclipse lunar parcial que a princípio não vai ser visível aqui do Brasil, né? O horário que o eclipse está marcado para acontecer por volta das 15 horas, aqui é o horário do auge, a lua ainda não vai ter nascido no céu. Pode ser que a gente veja um finzinho ali do eclipse por volta das 7 da noite, mas vai depender muito da posição que a gente estiver no país. Então vamos lá, né? No dia 28 de outubro, às 17h23, lembrando mais uma vez que esse é o horário do aspecto exato do momento em que o eclipse deve estar no auge. Mapa traçado aqui para contagem, Sol a 5 graus de Escorpião e a Lua a 5 graus de Touro fazendo oposição. Então, a princípio, esse eclipse não passa, né, a sombra não passa no nosso país, então, como eu vou mostrar lá na frente, a princípio a gente não vai sentir tanta influência, exceto porque nós vamos, e eu vou mostrar por quê, né? A gente já respira aliviado, ai que bom, esse eclipse não vai passar aqui, mas vai tocar o mapa do Brasil. Então, a gente ainda precisa considerar as energias que estão aqui desenhadas, que em alguns aspectos do país a gente vai sentir esse eclipse. É uma mandala que a gente já viu no vídeo da lunação, porque é o momento da lua cheia, o auge, a colheita deste período, né, dessa lunação. Só que o que a gente tem desenhado aqui? Além da oposição entre Sol e Lua, né, o momento ali que tem muita força, muita intensidade, principalmente considerando ali os signos envolvidos, é mais um eclipse no eixo Escorpião-Touro, né? Porque agora o Sol está passando em Escorpião e a Lua em Touro. Ou seja, mais um eclipse falando sobre questões da materialidade, né? A importância, a Lua passando em Touro, extremamente preocupada com questões da materialidade, do sustento, da sobrevivência, e Escorpião falando sobre perdas, sobre transformações a partir de crises. E essa foi a tônica de praticamente todos os eclipses em 2022. Alguns eu coloquei aqui no canal, né? Já tem bastante tempo que eu falo sobre isso. Mas a gente vê como que o campo da materialidade, do senso de realidade, daquilo que a gente trabalha está degradado, principalmente depois desses eclipses. Os desafios estão aí, trabalhos, né? Empresas que não pagam funcionário em dia, empresas que não pagam direitos, enfim, um monte de coisa, dificuldade dos empregos. Quem tem emprego muitas vezes está tendo que lidar com o fato de que o salário não está sendo suficiente, de que há muita dificuldade, né? Há muita instabilidade, às vezes muita coisa foi mexida nos últimos tempos, nos últimos governos principalmente, em relação a direitos trabalhistas, que deixou, a princípio todo mundo achava que ia ser uma flexibilização, mas o que a gente está vendo é uma precarização. Então isso indica o quanto os eclipses têm uma força muito grande se a gente souber alinhar o céu com a terra, né? Fazer o princípio da correspondência, né? Assim como é em cima é embaixo, e assim como é embaixo é em cima. Então acontece no céu e a gente vê refletido aqui na Terra de alguma forma, no nosso planeta, principalmente pelo nosso nível de consciência. Aí, além disso, né, além do Sol, da Lua, ou seja, os temas solares, os temas lunares estão eclipsados, então, mesmo sendo um eclipse de lua cheia, em tese a gente teria muita luz da Lua, né, a Lua está no máximo ali no auge, muito iluminada, mas nesse momento ela vai mergulhar na penumbra ali da Terra, a Terra vai projetar sombra na superfície lunar. Então, esses temas ficam eclipsados. E é o momento de saída de energias negativas
negativas, porque é um eclipse em que a Terra projeta sombra para fora, não recebe sombra. Então, nesse sentido, a gente precisa ver, né, o que precisa ser eliminado, como eu falei lá no início. Mas não é só o Sol e a Lua que estão eclipsados, porque a Lua está aproximando aqui do Júpiter, que está a 11 graus de Touro, ainda retrógrado. O Sol está caminhando, né, para fazer essa oposição, para chegar ao auge. A gente está falando aqui de uma distância de 6 graus, o que não é nada em relação a Lua e Sol, que tem muito brilho, muita luz, são chamados até de luminares. Então a Lua já está se aplicando para a conjunção com Júpiter e o Sol se aplicando para a oposição. Então esse Júpiter, de toda forma, ele está envolvido no eclipse. Ou seja, não só os temas lunares e os temas solares, mas também como a gente acredita, como a gente enxerga. Então, mais uma vez, há uma repetição desse tema da visão, né? Porque o Júpiter eclipsado, o Júpiter representa como a gente enxerga, a visão mais ampla que a gente pode ter sobre as coisas. E também porque a gente tem o Mercúrio e o Marte formando uma conjunção, como eu falei no vídeo da agenda, que vai acontecer no dia 29, mas o Marte já faz essa oposição com o Júpiter. Ou seja, de 5 a 11 graus de Escorpião e de 5 a 11 graus de Touro, toda essa faixa está eclipsada. Então a gente vai precisar falar também do eclipse no sentido da fé, que pode afetar a nossa crença, a nossa fé, principalmente porque o Júpiter está retrógrado em Touro. Então já requer que a gente dê os indícios para ele de que isso pode funcionar, né? Mostrando que a materialidade da nossa crença que já alcançou resultados, mas também os temas da mente, da comunicação, da troca, do comércio, de estudos, os temas mentais que o Mercúrio representa, né? Então muitas vezes não vai conseguir aproveitar tanto por conta desse eclipse. E o Marte é a mesma coisa, a nossa ação está eclipsada. Então a ação está impulsionada pelo Júpiter, que está eclipsado, mas o Marte também está eclipsado. Então forma uma energia que é difícil da gente lidar se a gente não se atentar. Aí, como eu tinha falado antes, todo mundo respirou aliviado quando eu falei que a sombra não passaria pelo país. Ou seja, a intensidade, a princípio, não é tão forte, porque quando é forte mesmo quando a sombra passa, aí é indiscutível. Mas se a gente analisar o mapa do Brasil, vai ver que o Marte está aqui a 3 graus, muito próximo desse Sol. Então, o Marte do país está eclipsado. E tudo que esse Marte representa, né, o militarismo, o machismo, né, o macho ferido, né, o orgulho ferido ali que a gente tem visto nos últimos anos, se não me engano, também no ano passado, esse Marte foi tocado pelo eclipse também, um eclipse muito parecido. Então, mexeu com muita coisa ali, mexeu com essa parte ferida, né, desses orgulhos aí que a gente tem no Brasil. Eu vou mostrar aqui o eclipse, né, como trânsito no mapa do país. Então, ó, essa é uma análise que a gente faz sobre os trânsitos, né? O mapa de dentro aqui está o mapa do Brasil. Então, o Sol, né, do dia 7 de setembro a 14 graus e tudo mais. Todo o mapa que eu já mostrei algumas vezes, esse mapa do Dom Pedro aí, né, o mapa que eu uso para fazer as previsões aqui para o Brasil. Olha o Marte aqui a 3 graus de Escorpião sendo eclipsado pelo Sol, né, a 5 graus de Escorpião. E o detalhe é, esse Marte, né, ele vai ser iluminado pelo Sol no dia, 3 dias depois, no dia 26. No dia 26 o Sol vai estar passando aqui em cima do Marte. Ou seja, já vai dar indícios, né? Porque o Sol já está eclipsado, na verdade. O eclipse lunar ele começa 6 meses antes e perdura por 6 meses depois. Então, aqui a gente já está vendo que traz essa energia, né? E o momento que ele passa aqui, que ele iluminar, que ele mostrar para a gente o que está acontecendo nesse Marte do Brasil, nessa parte que é militar, que eu falei tem a ver com machismo, com esse orgulho masculino ferido aí, que tudo parece que mexe muito com esse pessoal que tem uma masculinidade muito frágil, né? De forma geral. Aqui a gente está falando do país todo, não é tipo apontando o dedo para um ou outro, mas de forma geral. Então, traz o potencial de conflito, porque vai iluminar, vai mostrar muita coisa
e vem com o eclipse em seguida, né, obscurecendo esse ponto. Então é muito importante que a gente se fortaleça ainda mais e principalmente não embarque nessas correntes. Lembrando que o Marte Escorpião é colérico, né? Ele é muito intenso para conflito e no dia do eclipse, com a oposição de Júpiter, ele está mais impulsivo ainda. Então, é impulsivo e impossível de se lidar. Então, tem esse joguete de palavras para a gente lembrar muito aí que precisa de um pisar em ovos durante esse momento do eclipse. Depois que passar, a gente pode ir fazendo ali os ajustes, principalmente cada um, da forma como cada um vai receber isso no mapa, pode fazer esses momentos de reflexão, mas no dia é evitar o máximo possível ser levado por essas correntes, por essa agressividade, por essa violência que esse Marte vai demonstrar, principalmente depois que for tocado pelo eclipse. De volta aqui ao mapa do eclipse, vamos mostrar rapidinho, signos impactados aí, bem rapidinho, né? A faixa que vai de 5 a 11 de Touro, quem tem planetas pessoais nessa faixa, e a mesma coisa acontece com quem tem planetas pessoais na faixa de 5 a 11 de Escorpião. Como vocês viram, Marte do Brasil tá a 3 graus, então começa um pouco antes por conta da luz do Sol. Então, na verdade, quem tem de 0 de Escorpião a 11 está sendo muito provavelmente tocado pelo eclipse. Ainda tem mais um detalhezinho que eu não mostrei, porque não vai dar tempo, que a gente pode confirmar se o mapa está sendo de fato afetado. Mas para isso é preciso, né, ver o mapa, fazer os levantamentos, fazer os trânsitos, é um pouco mais complexo. E a mesma coisa acontece para o lado de cá. Então quem está a 0 de Touro já está sendo afetado. As quadraturas, né? Leão, 0 de Leão a 11 de Leão, 0 de Aquário a 11 de Aquário. Então aqui a gente já tem 4 signos. Quem vai ficar de fora é Gêmeos, Áries, Sagitário e Libra, porque estão muito próximos aqui dos signos e não conseguem formar aspectos a princípio com com os graus do eclipse. Todos os outros signos precisam dar uma olhada, mas principalmente Leão e Aquário. O pessoal aí também de Capricórnio e Virgem precisa ficar ligado, porque tem uma energia forte, né? Vai formar um sextil. Meu mapa mesmo vai ser tocado por esse eclipse. E o pessoal de Capricórnio aí de 0 a 11. Agora vamos dar uma olhada bem rapidinho no como esse eclipse vai acontecer para a gente entender um pouco mais, né? O que eu sempre mostro aqui. Então agora vamos dar uma olhada rapidinho aí no eclipse para a gente entender um pouco mais do fenômeno em si, né? Entender o que acontece durante e ver aonde passa a sombra para a gente confirmar essas hipóteses aí. Lembrando que, como eu mostrei, o mapa do Brasil está sendo tocado, então não adianta. Por mais que a sombra não passe, menos intensidade para nós, mas o mapa vai ser mexido pelo eclipse, não tem jeito. Então vamos lá, o momento em que a sombra da Terra se aproxima para ser projetada na Lua, né? Então a penumbra, que tem a penumbra e tem a umbra, né? Que é a sombra mais intensa. Por que vai ser parcial? Porque não vai ser totalmente ocultada a Lua pela sombra, pela umbra e pela penumbra. Então aqui, olha, o momento do auge, a gente vê que começa a ser projetada a sombra mais intensa, que é chamada de umbra. Mas logo ela sai e aí já recupera, né? Já retorna ali a penumbra, a Lua já começa a sair da penumbra da Terra. E aí acabou. Vamos lá, o mapa que mostra o caminho por onde o eclipse passa. Então, o momento que inicia, tá? A Lua vai estar passando ali pela Índia, né? Vai ser um eclipse que vai ser sentido mais nesses pontos. Então, são pontos que estão sensibilizados aí mundo afora. Vamos lá. Então, entrou a penumbra, veio a umbra, né? Visível aqui na África, ó, tocando os países do continente africano, e termina ali. Então vocês viram que não chega nem próximo do Brasil. O pessoal aqui da pontinha do Brasil, talvez Recife ali, né? Pessoal que está mais próximo aqui do oceano, mais avançado, por assim dizer, eu estou mais ou menos aqui, o pessoal vai estar aqui, talvez veja o finzinho do eclipse na parte da noite.
mas a princípio a sombra não passa pelo Brasil. Aqui estão a tabelinha dos horários, então quem está assistindo o canal Mundo Afora, né? Aqui está o horário central, né? Que o horário que é considerado o horário mundial aí, onde começa o eclipse, 18 horas, 15 horas no horário de Brasília, né? Aqui traçado para Belo Horizonte, que é onde eu tô. Então, acompanhando esses horários e a gente vai seguindo aí os eclipses. Olha, aqui até explica, né, que parte do mundo vai ser visível, né? Essa parte, essa faixa interna aqui, o mundo, esses países todos vão ver o eclipse. Então começou aqui na Índia, vocês vão lembrar. Aqui já vai diminuindo a visibilidade, ó. Aqui a gente já está no que não vai ser visível. A parte onde eu tô aqui, Belo Horizonte, não vai ser visível. E aqui pode ser que a gente veja uma parte. Então é isso, né? Vamos nos preparar para mais esse eclipse, lembrando que a gente vive centenas, né, de eclipses ao longo da vida e estamos aí, né? O que a gente precisa é firmar, não podemos, principalmente aqueles que vão ser tocados pelo eclipse, não podemos baixar a guarda, porque no momento em que a gente hesitar, e a gente vê que o Júpiter está envolvido nisso, então mexe muito com a nossa fé, se a nossa fé for afetada, muito provavelmente a gente corre o risco de cair no eclipse. E aí o esforço precisa ser para levantar e não ficar derrubado por essa poderosa energia que vai durar aí por mais 6 meses. Então é isso tudo que eu vejo nessas mandalas, em todas essas informações. Espero que tenha sido útil aí para todo mundo. Luz sempre e um ótimo eclipse. Então a gente viu lá, né? Não só o eclipse pega uma faixa grande ali, né, que vai do grau 0 de Escorpião a 5, 6, 0 de Touro a 5, 6, mas eu mostrei também quais os signos precisam prestar mais atenção, né, principalmente ali as quadraturas com o Leão e Aquário, mas também o impacto que isso pode trazer no mapa do país e na vida de todo mundo, né? Ano passado, um eclipse muito parecido também tocou esse ponto ali do Marte, que tem a ver com militarismo, com esse orgulho masculino ferido que tem aí no Brasil, né? A gente gosta ainda de tolerar esse tipo de cultura ainda, por mais que a gente já tenha uma consciência, as pessoas ainda insistem, né? Ressaltar esse tipo de coisa. Foi um rebuliço danado, então a tendência é que mais uma vez a gente sinta esse ponto sensível, né? Intenso, profundo, colérico ali do mapa do país, remexendo na vida aí de todo mundo, principalmente de quem está alheio, né, a todo esse movimento. E lembrar também que o Brasil, nós estamos num contexto internacional extremamente delicado, pisando em ovos mesmo, e isso pode respingar para cá de várias formas, né, como já tem ali entraves diplomáticos, né, um monte de exigências. Para quem está acompanhando aí sabe do que eu estou falando. Eu estou preparando material para fazer um vídeo a respeito, porque os desafios talvez não esperem nem 2025, 2026 para já começar de forma bombástica. Mas a gente tem que, né, ir com calma, porque senão daqui a pouco já tem gente gritando que é a Terceira Guerra Mundial, que não sei o quê. Então faz um alarde danado que, na verdade, né, causa ali um movimento negativo, né, que leva todo mundo junto, vai sempre ali nas correntes, levando, atraindo todo mundo para a negatividade. Isso também é um dos efeitos do eclipse, é por isso que eu falo. Na semana de eclipse, tente ficar o mais leve possível, consumir menos coisas, né? Não bombardeie tanto a mente. A gente vê ali a mente que está envolvida, né? Mostrei na agenda também que no domingo vai ter um aspecto intenso, então tem que dar uma zelada pelo mental, pela saúde mental, porque a intensidade de tudo isso vai ser muito grande. A gente está finalmente terminando o mês de outubro, esse mês que foi muito intenso, profundo, de transformações, então não custa nada ter uma atençãozinha especial, vibrar na positividade, ancorar a luz, né? Lembrar que é um momento de saída de sombra do planeta, de escuridão, de negatividade, só que essas forças dificilmente saem numa boa, elas tentam arrastar quem for possível ali, levar o máximo de pessoas junto, porque nesse processo fortalece coisas
que estão além da nossa compreensão, além da nossa capacidade individual de administração. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre os trânsitos, né, o eclipse, vai tocar o mapa? Não vai? Tem um link para me chamar no Zap e marcar sua consulta e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre e ainda mais durante esse eclipse. E vejo vocês do outro lado dessa poderosa energia astrológica.